Sabe aquela intensidade toda das crianças que às vezes deixa a gente sem saber o que fazer? Aquilo que na hora da confusão a gente acaba chamando de drama? Então, hoje a gente vai entender o que de fato está por trás dessas reações e como podemos lidar com tudo isso de um jeito bem mais construtivo. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Aquele choro que parece que nunca vai acabar, uma reação que parece gigante para uma coisa tão pequena, a sensação de que qualquer coisinha vira uma tempestade. É uma frustração muito comum e que, vamos combinar, muitas vezes nos faz reagir de um jeito que depois a gente se arrepende. E aí vem essa frase, para de drama, quase um reflexo automático, né? Mas vamos dar uma olhada mais de perto. Por que essa abordagem, mesmo sendo tão comum, talvez esteja ensinando a lição errada para quem a gente mais ama? E é aqui que a gente começa a virar a chave. E se o que a gente chama de drama, na verdade, não for manipulação? E se for só o resultado natural de um cérebro que ainda está literalmente em obras? Vamos mergulhar um pouquinho na biologia por trás disso tudo? Essa frase aqui é a imagem perfeita. Tenta imaginar, sentir uma emoção gigantesca, uma verdadeira onda de sentimento dentro de si, mas ter as ferramentas de um corpo e de um cérebro ainda pequenininhos para lidar com isso. É exatamente essa a experiência de uma criança. E a razão para isso é a falta de uma régua emocional bem desenvolvida. Pensa bem, nós adultos já calibramos a nossa. A gente sabe que um brinquedo quebrado é chato, mas não é o fim do mundo. Já para uma criança, essa distinção simplesmente não é clara. A reação vem forte, vem rápida e sem filtro nenhum. Sabendo disso, fica bem mais fácil entender por que algumas das nossas reações como adultos não ajudam em nada. Vamos dar uma olhada nos erros mais comuns e no impacto que eles podem ter no desenvolvimento emocional da criança. Humilhar, diminuir o que ela está sentindo, falar que é besteira ou que a criança é exagerada. Olha, todas essas reações partem da nossa perspectiva de adulto que já tem aquela régua emocional que falamos. Elas simplesmente invalidam o que a criança está sentindo, que para ela, naquele momento, é 100% real e intenso. E aqui está o grande perigo. O resultado dessa abordagem não é ensinar a criança a ter equilíbrio, a ser mais forte. O que ela aprende, na verdade, é que sentir o que ela sente é errado, que é motivo para ter vergonha. E isso, gente, a longo prazo é muito, muito prejudicial. Ok, então qual é a alternativa? Bom, o caminho certo foca em construir e não em reprimir. Existe sim um método para guiar a criança através dessa tempestade emocional, em vez de só tentar fazê-la parar na marra. E o passo a passo é esse aqui. Primeiro, validar. É dizer que você entende o sentimento dela. Segundo, ajudar a regular, a se acalmar. Pode ser com uma respiração, um abraço, o que funcionar. Terceiro, e atenção, só depois que a calma começa a voltar, aí sim a gente ajuda a dimensionar. E por fim, o quarto passo, focar na solução, juntos. É um processo, não mágico. E aqui fica bem claro na prática a troca que a gente pode fazer. Em vez de um para com isso, tentar um eu tô vendo que isso te deixou muito chateado. A mudança parece pequena na frase, mas o impacto é gigantesco. A gente sai de uma ordem para criar uma conexão. Agora, vamos dar um passo para trás. Lidar com a crise na hora que ela acontece é super importante. Mas e se a gente pudesse diminuir a frequência dessas crises? A prevenção é uma parte essencial disso tudo. E também é importante entender qual é o nosso objetivo final com tudo isso. Muitos desses momentos super intensos são piorados por gatilhos bem básicos. Cansaço, fome, falta de rotina. Mas tem um que é chave, a necessidade de atenção. Se a criança percebe que só consegue atenção total quando explode, o cérebro dela aprende rapidinho que explodir é uma ótima estratégia. E a solução para isso é até simples, mas muito poderosa. Atenção preventiva. Sabe, pequenos momentos de conexão, de presença de qualidade durante o dia, isso diminui muito a necessidade de usar uma explosão emocional para conseguir essa conexão. E para fechar, essa é a ideia que é fundamental. O objetivo de todo esse trabalho não é criar uma criança que não sente nada, uma criança fria ou que engole o choro. A meta é bem mais bonita. É criar um ser humano que sente, e sente muito, mas que ao mesmo tempo desenvolve as ferramentas para navegar, entender e atravessar essas emoções sem ser afogado por elas. E isso, com certeza, é uma lição para a vida inteira.